Olá, meu nome é Jefferson Siqueira. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos do sistema de crenças e eu decidi que a gente vai tratar os assuntos de acordo com a sua importância dentro das nossas vidas. Então, vamos falar sobre o sistema de crenças religioso. Esse sistema de crenças, ou essa crença, começa já na fase intrauterina. Porque nessa fase você tem uma ligação emocional, a criança tem uma ligação emocional muito grande com a mãe, porque ela está ligada pelo cordão umbilical. E tudo o que a mãe passa, a mãe sente, a criança recebe esse estímulo no útero. E o que ela ouve também. Então, quando, por exemplo, a mãe está passando por uma gravidez, vamos dizer assim, de risco, vamos usar como exemplo. E a mãe ouve muito aquilo. Não, se Deus quiser tudo vai dar certo. Ai, mas se não der certo, foi a vontade de Deus, nós temos que aceitar. Dependendo da crença, é isso que se ouve. Não, porque Deus quis assim, não sei o quê. Aí cria todo aquele ambiente. Então você já está vendo o que a criança está ouvindo dentro do útero. Aí a criança nasce e ela é conduzida, porque é o trabalho dos pais conduzir os filhos da melhor maneira possível. Só que o que acontece? Os pais nos conduzem da melhor maneira que eles acham que é a melhor. Entenderam? E essa é a questão. Nós, quando somos crianças, somos como computadores. Nós somos computadores biológicos. Agora, a criança, ela é um computador que veio só com o seu programa raiz. Não é assim quando você compra um computador, ele não vem com o programa raiz, por exemplo, o Windows só, ou Linux. E você vai ter que fazer o quê? De acordo com a sua necessidade, você vai colocando os programas no computador. Então você precisa de um editor de texto, você vai colocar. Vamos já, você vai precisar aprender a fazer conta, escrever, ler, fazer uns desenhos básicos e tal. O que você vai fazer? Você vai colocar o Office, que vem com todos esses programas. E aí, de acordo com o seu conhecimento, você vai colocando mais programas com graus de dificuldade ou de abstração maior. Aí você vai colocar um CorelDRAW, um Photoshop, um PageMaker, enfim, você vai colocando os programas mais complicados. Então, é assim que nós somos. Computadorzinhos, quando somos crianças, com programas básicos. E quem são os encarregados de colocar os programas mais complexos, ou os programas para o computador ter um funcionamento básico, são os pais. E aí o que acontece? Então você vai na igreja, o seu pai te leva no futebol, o teu pai te leva no bar, que você sabe que tem muitos pais que levam os filhos no bar. Tem a questão da escola. Tudo aquilo que você ouve forma uma crença. Esse conjunto forma um sistema de crenças. Então, o sistema religioso é da mesma forma. O que você ouvir dentro da igreja, ou das igrejas, ou dos templos, enfim, do local religioso onde você frequenta, aquilo vai se tornar o seu sistema de crenças. O que você mais ouve nas religiões modernas? O Deus do castigo, o pecado, céu, inferno, punição. É isso. E tudo isso fica registrado no seu inconsciente ou no seu subconsciente. Quando você se torna adulto, todas essas informações estão no seu inconsciente. E por incrível que pareça, isso tudo passa, todas as atitudes do seu dia a dia vão passar pelo crivo do sistema de crenças religioso. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. A pessoa acorda de manhã e, vamos dizer, esquece de fazer uma oração. Muitas vezes ele não vê como um esquecimento natural e faz a sua oração mental, que é muito importante. Não, ele fala, eu não ajoelhei de manhã no meu quarto e não acendi uma vela, por exemplo. E o que ele pensa? Que ele está pecando.
Isso acontece antes das refeições e antes de dormir, e uma palavra mal falada, uma discussão no trabalho, tudo isso passa por esse crivo. E você vai colocando aquela carga de pecador por cada erro que você comete. Porque se você analisar nos livros religiosos, eu não estou citando um em específico, mas nos livros religiosos, se você analisar, existe pecado para todas as coisas. E para o pensamento. Agora imagina, se nós temos uma base de 70 mil pensamentos diários. Vamos ser bem simplórios e trazer para uma base de 5%. 5% dos seus pensamentos nessa casa de 70 mil são negativos. São 3.500 pensamentos negativos por dia. Então são 3.500 coisas que possivelmente te levaria para o castigo. Fora a relação entre as pessoas, fora a relação entre marido e mulher, fora a relação entre pai e filho, entre funcionário e comandante. Todas essas relações, elas geram um relacionamento, e pode haver problemas nesses tipos de relacionamentos, e que em muitos casos são denominados pecados. E eles estão guardados no seu inconsciente, um a um. Cada vez que você, vamos dizer assim, transgride uma das regras, ela passa pelo seu sistema de crenças. E por que eu citei o sistema religioso como o mais complexo? Porque ele existe, ele é interligado por links. Então, desde a forma como o marido se relaciona sexualmente com a sua esposa, ele passa por esse crivo. Olha que coisa mais complexa, a questão do dinheiro. Se você ouviu na sua infância que o dinheiro é uma coisa ruim, o que acontece? Como você vai reagir a essa informação? Você vai se sabotar na questão financeira, inconscientemente, porque você não quer pecar. E você ouviu desde pequenininho que o dinheiro é maldito, que é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Como que você vai se relacionar com o dinheiro? Como você vai se relacionar sexualmente com uma pessoa se você aprendeu que o sexo é uma coisa suja? Como que você vai ser feliz sorrindo se em determinadas seitas se dizem assim que nós não devemos nos alegrar com as coisas do mundo? Olha, como é complexo isso. E isso tudo você também acaba ensinando para os seus filhos, porque foi o que você aprendeu. Tá vendo como que o ensino é inconsciente? Agora, essa questão da crença, ela é tão complicada pelo seguinte. Vamos dizer que você hoje tivesse a oportunidade de ter um crescimento financeiro muito grande. Só que dentro da sua mente, o seu sistema de crenças, ele te ensinou que o dinheiro é ruim. Mas você tem uma família que vai te pressionar. Oh, imagina, você não vai aproveitar essa oportunidade, alguma coisa assim, e você acaba aceitando essa oportunidade, você não vai se dar bem com ela. E possivelmente você pode até acabar se separando da esposa ou da própria família. Por quê? Porque você não vai aceitar. E por mais que te mostrem a verdade, você vai resistir. A não ser que você tenha uma expansão muito grande, você passe a ter conhecimento, estudar, ler. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir assimilar o fato de você estar bem. Porque a sua crença religiosa diz que a pessoa, para ir para o céu, ela tem que sofrer nessa vida. E aí você não vai se sentir bem estando feliz. Porque você tem necessidade de sofrimento. E isso está incutido no seu inconsciente. Então, a crença religiosa, ela é muito abrangente. Ela
consegue atingir todos os setores da vida da pessoa. E é por isso que eu a coloquei como a crença mais difícil de ser trabalhada. Eu coloquei em primeiro lugar. Então, qual é a dica que fica? Temos que ler, estudar, comprovar e passar pelo crivo da sua moral. Então, se você se perguntar assim, poxa, mas como que eu vou saber se o que eu acredito está certo ou errado? Você tem que ver se a sua moral, o seu senso moral, for maior do que a sua crença, pode crer que tem alguma coisa errada com a sua crença. Ou você acredita que uma pessoa que faz parte de um grupo extremista religioso, se ela acreditava nisso no começo? Não. É o que eles dizem, foi necessário que se fizesse uma lavagem cerebral. Entendeu? Então é assim. Ninguém nasceu com essa crença. Essa crença nos foi imposta. Nós temos a centelha divina, e a centelha divina pode ser o parâmetro que nós necessitamos para poder comparar uma coisa com a outra, para saber se o nosso caminho realmente está correto ou não. Se você se questionar e a resposta que você obtiver no final seja foi a vontade de Deus, tem alguma coisa muito errada. Porque Deus não faz acepção dos seus filhos. Ele não quer que um seja mais feliz que o outro. Então, ele deu totais condições para que todos nós chegássemos em pé de igualdade. Então, se tem um sofrendo e o outro está muito feliz, não é a vontade de Deus. É a sua vontade. E de onde veio a sua vontade de ser infeliz? Analise o seu sistema de crenças.